Nós vimos na nossa aula passada que existe um princípio fundamental para nós termos uma verdadeira devoção à Virgem Maria, ou seja, que esta devoção deve terminar em Jesus Cristo, ou seja, que ela é cristocêntrica. Isso é muito importante para resolver o problema dos devotos escrupulosos. O próprio Papa São João Paulo II disse que na sua história de vida houve um momento em que ele vacilou e teve medo de se entregar à Virgem Maria porque achava que ele deveria se voltar mais para Jesus Cristo. No entanto, foi o pequeno tratado de São Luís Maria Grande de Montfort quem resolveu este problema. Aliás, a própria fórmula de consagração de São Luís resolve essa questão. Por quê? Porque a gente diz que é consagrado a Nossa Senhora, mas esse é o apelido da consagração. O nome completo da consagração é consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. A consagração é a Jesus Cristo. Então, nós temos aí bem clarinho aquilo que é o cristocentrismo. Mas um segundo princípio muito importante é o fato de que a devoção ela deve terminar na imitação das virtudes da Virgem Maria. Por que isso? Porque a finalidade da devoção é a nossa santificação. Por isso, eu tenho que mudar de vida. Ou seja, eu tenho que mudar, abandonar os pecados, deixar os vícios e imitar as virtudes. Agora, a quem é que a gente deve imitar em primeiro lugar? Bom, em primeiríssimo lugar, nós temos que imitar a Jesus Cristo, né? O próprio Papa São Pio X, que na sua encíclica Ad Diem Illum Letissimum fala tão elogiosamente de São Luís Maria Grignon de Montfort, indiretamente, porque a devoção desse Papa à Virgem Maria está toda formada na escola de São Luís, ele diz que nós precisamos imitar a Jesus Cristo. Mas exatamente porque nós precisamos imitar a Jesus Cristo, que é um exemplo e um modelo tão sublime, é que nós podemos e devemos imitar a Virgem Maria. São Pio X cita o famoso versículo da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29, que diz assim, que nós devemos ser conformes à imagem do Filho de Deus. Simorphos tes eikonos tu huiud autu. Simorphos, morfé, a forma. Conformes, temos que ter a mesma forma de Jesus. Mas essa coisa da gente se conformar, se configurar, ter o mesmo formato de Jesus, é uma realidade que, apresentada para as pessoas, pode parecer inatingível, inalcançável e algo que pode desanimar. Então, nós temos a Virgem Maria. Veja, por que é que nós precisamos então ir primeiro à Virgem Maria para depois ir a Jesus? Não é porque a Virgem Maria absolutamente é maior do que Jesus. São Luís diz com toda a clareza no seu tratado, no número 95, que dizer que a Virgem Maria é mais do que Jesus é uma heresia intolerável. Essa é a expressão do santo. É uma heresia intolerável dizer que Maria é mais do que Jesus. Então, por que é que nós precisamos ir a ela? Porque ela é um molde, é um modelo mais próximo para nós. A dificuldade não está em Jesus. Aqui a diferença entre Jesus e a Virgem Maria é como o Sol e a Lua. Eu posso ir diretamente ao Sol, mas somente se eu tiver olhos de águia. Uma águia é capaz de olhar diretamente para o Sol. Não ofusca a vista dela, porque os olhos da águia são poderosíssimos. Mas quem não tem olhos de águia, então logo vislumbra o Sol, tem que imediatamente baixar a vista para não queimar a retina. Mas eu posso olhar para a luz do Sol de outra forma, que é olhar para a Lua.
Ou seja, olhar para este astro que reflete a luz do Sol. E aí eu tenho algo mais próximo, mais adaptado a mim. Eu posso olhar a noite inteira para a luz da lua, sem medo nenhum de queimar a retina, porque os meus olhos dão conta de olhar para a lua. Assim é a Virgem Maria. Ou seja, a luz de Cristo é a fonte da luz que vem da Virgem Maria. E, portanto, imitar a Virgem Maria é imitar a Cristo. Alguém vai dizer assim, não, mas isso não tem cabimento? Por que é que nós não imitamos a Cristo imediatamente? Bom, meu irmão, se o próprio São Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, por que é que a Virgem Maria, muito mais santa, muito mais perfeita do que São Paulo, não pode dizer o mesmo? Então, aqui nós temos este molde, que é a Virgem Maria. São Luís usa exatamente esta comparação, dizendo assim, quando você vai fazer uma imagem, né, você pode contratar um artista que faça uma escultura perfeitíssima. Mas se ele der uma martelada um pouco mais forte, o cinzel é capaz de estragar tudo. Então, existe uma outra maneira de fazer de forma muito mais vantajosa uma imagem, que é através do molde, através de uma forma. Você tem uma forma, se essa forma for perfeita, você então será capaz de fazer tantas imagens iguais. Ora, Maria é apresentada, diz São Luís no número 219 do tratado, como a forma Dei, ou seja, a forma de Deus, a morfé, né, em grego, de Deus. A forma de Deus poderíamos nós adaptar. Exatamente porque nós podemos mais facilmente nos moldar a ela. Então nós vemos o exemplo, as virtudes desta Mãe Santíssima e dentro de nós, né, parece que existe um estímulo maior de ser mais conforme a ela, né? Esse simorfés, conforme, com a forma. Eu preciso ser conforme ao Cristo, mas ela é conforme ao Cristo. Se não damos conta de olhar para as excelsas virtudes de Jesus, que é o sol, que pode nos ofuscar, olhemos para esta mãe tão próxima para imitá-la e imitá-la verdadeiramente. Você vai dizer assim, mas padre, o amor de Jesus é infinito. O amor de Maria não é infinito. Bom, o primeiro a concordar com você é o próprio São Luís. São Luís diz no tratado, no número 14, que comparada com a majestade infinita, Maria é menos que um átomo, ou antes, é um nada, pois só Ele é aquele que é. Maria é um átomo diante do amor infinito de Deus. Mas o defeito não está no amor infinito de Deus, está no nosso coração que se assusta diante deste astro luminoso. Então, ela está mais moldada à nossa miséria e à nossa incapacidade. Imitando Maria, seguindo seus exemplos, seguindo suas virtudes, nós vamos então nos conformando a Jesus. Ou seja, imitando essa luz maravilhosa das virtudes da Virgem que nós vemos na lua, estamos imitando uma luz que é refletida, porque ela na verdade vem do sol, que é o próprio Cristo. Deus abençoe você.